às suas crenças, aos seus valores. Crenças e valores pessoais são imutáveis. A gente não consegue mascarar, a gente não consegue lutar contra, a gente não consegue aquilo que de fato é para você crença e valor, que é princípio, pouco provável que você consiga mudar na sua vida. Vamos lá citar um exemplo. Eu pretendo ir morar nos Estados Unidos, mas um obstáculo forte para mim, que a gente já falou lá para trás, pode ser o idioma. É um obstáculo? Certamente. Certamente. Eu já morei nos Estados Unidos e digo para vocês que você não dominar o inglês ou falar um inglês rudimentar é um fator altamente limitante. Por que é um fator altamente limitante? Primeiro que você de fato entra na conjuntura daquele cara que não pertence àquele universo. Então você é o cara que sempre vai ser considerado como forasteiro, você é o cara que as pessoas te enxergam como uma pessoa de fora, você é um cara que as pessoas vão praticar bullying, você é um cara que se você não fala direito, você também não entende direito, então você vai ser exposto a algumas situações. Então, um obstáculo enorme, 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 e que vai de encontro às minhas crenças, que eu acredito muito, é a história do idioma. Então, para mim, é uma crença pessoal muito forte. Outra coisa, cultura. Se você é uma pessoa que valoriza o teu país, se você encara as dificuldades do teu país como uma coisa natural e como uma barreira a ser vencida dentro do teu país, estamos falando aqui do Brasil, isso pode ser um limitante se você estiver falando de ir para Portugal, se você estiver falando de ir para os Estados Unidos, se você estiver falando de qualquer outro lugar. Isso pode ser um obstáculo muito forte e que vai limitar de você conseguir subir os teus degrauzinhos para alcançar o teu propósito. E também pode ser uma forte barreira para a tua motivação. Então você fala assim, pô, vou levar 2 anos para dominar inglês, para sair aqui de um vocabulário de 1000 palavras, que é o vocabulário que a gente adquire na escola, adquire na vida, adquire escutando música, para um vocabulário maior de 5.000, 10.000, 25.000 vocábulos, verbos, conjunções. Então vai ficando difícil se tu encarar isso aí como objeção, né? Então objeções e obstáculos existem para serem superados, não para te derrotar. Então, por exemplo, eu quero educar meu filho lá fora, mas eu não quero que ele seja dominado pela cultura da cultura do capitalismo, né? O americano é extremamente capitalista, ele encara o dinheiro como um propósito de vida, e você acha que o brasileiro, aqui no Brasil, ele tem uma cultura mais humanizada, que leva em consideração mais as pessoas. Então isso pode ser um valor também para você, né? Pessoas e não resultados. E como é que a gente lida com isso, então? Como é que a gente lida com pessoas deixando de lado os resultados, né? Isso pode ser um obstáculo bem interessante para você entender que o propósito da vida do cidadão americano é diferente, né? Eles são criados com um capitalismo enraizado no meio dos dentes, eles são criados com serviço militar, não obrigatório. Alguns países são criados, algumas cidades são criadas, por exemplo, com a liberação da maconha, e você não acha isso legal. Então, dependendo para a cidade para a qual você se propõe aí, você vai chegar lá e a cannabis vai estar liberada para você. Não é? Liberada oficialmente, não oficiosamente, liberada para valer. E você não acha isso legal. Então isso pode ser um obstáculo muito grande para você ir para os Estados Unidos. A gente fala de violência aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também tem violência, né? Não é aquela violência gratuita do assalto, da saidinha de banco, aquela violência
do cara tomar um relógio teu, do cara parar na rua e levar teu carro. Não é essa violência que a gente tem aqui no Brasil. Mas tem um outro tipo de violência lá. Essa semana que passou, hoje é dia 18 de maio, teve um caso lá de um garoto que chegou lá no Walmart, no estacionamento do Walmart ele já metralhou 3, depois ele entrou dentro do supermercado e metralhou mais um monte de gente. Então a violência lá é de outro tipo. Ah, Marcelo, mas aqui no Brasil também, um cara uns anos atrás entrou num cinema e disparou a esmo dentro do cinema. É verdade, mas é um caso. Talvez vocês conheçam outro caso, mas nos Estados Unidos o tipo de violência é essa. Lá a gente está falando de terrorismo. Terrorismo aqui no Brasil não existe. Então, talvez você pense melhor. Dependendo da região que você vai para os Estados Unidos, você pode ter também furacões, você pode ter uma série de coisas que vão limitar e que são obstáculos para a tua vida, e tu tem que estudar muito bem para onde é que tu vai. Se vai. Né? Então, se você vai para um lugar educar teu filho, não é muito legal que você vá para uma cidade onde a maconha seja culturalmente liberada, né? Não tenho nada contra, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu estou falando aqui das objeções, dos obstáculos de você fazer essa mudança, né? De você sair do Brasil, sair do ponto A e ir para o ponto B, que é o ponto onde você vai morar lá nos Estados Unidos, e educar os teus filhos. Então, esses são fatores, são obstáculos e limitações que você pode vir a alcançar, que você pode vir a ter. Não que você vá tê-los, mas que podem ser, né? Então, tudo isso está fora do seu alinhamento de seus valores fundamentais. Não é? Então, valores fundamentais, por exemplo, você é um cara que prima muito pela justiça. Faça o que fizer, aconteça o que acontecer, você não comete injustiças. Nunca ninguém vai tirar isso de você. Nunca ninguém vai tirar isso de dentro de você. Isso é um valor fundamental que está ligado também à honestidade. Você é uma pessoa honesta, né? O que é teu, o que é do outro e fim de papo. Então, isso são valores fundamentais que podem se tornar obstáculos para você, por exemplo, ir para uma empresa. Né? Você vai para uma empresa que você sabe muito bem que quando ela entrega algo para o consumidor, ela não tem um pós-venda legal. Se aquilo que ela fez entrega, aquele produto ou serviço que ela fez entrega para o público de uma forma geral, precisar voltar, ela não tem um pós-venda, ela não tem uma assistência técnica, então de certa forma ela não cumpre o código do consumidor e ela lesa o consumidor. Você sabe que essa empresa tem essas características, você não quer trabalhar numa empresa que abusa do consumidor, por exemplo, porque você tem os valores, você tem princípios que vão de encontro a isso. Você não vai cometer essa impropriedade. Você não vai trabalhar numa empresa, então isso é um obstáculo. Você vê que a empresa tem muita reclamação no Reclame Aqui a respeito de pós-venda. Ela não tem peça de reposição, ela não tem uma assistência técnica bacana, ela não tem condição de fazer um pós-venda e não é honesto, ela burla o código do consumidor, ou ela trata os seus colaboradores de forma desumana, e você acredita que pessoas é um valor importante, que empatia é um valor importante na tua vida. Não tem como tu trabalhar, não tem como tu alinhar os teus princípios e os teus valores com o valor dessa organização. Então isso é um limitante, isso é um obstáculo para você trabalhar. E vale a pena você superar esse obstáculo? Vale a pena você ignorar esse obstáculo? Eu vou dizer para você, não vale. Toda vez que algo tiver que aviltar os meus princípios fundamentais, os meus valores fundamentais, isso está na falta de uma palavra melhor, isso está me estuprando, vai. E isso não está sendo legal. Né? Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer engolir sapo do que não precisa engolir. Ninguém quer fazer nada contra a vontade. Ninguém quer os seus valores, os seus princípios fundamentais aviltados, roubados. Então, preste bem atenção. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrando por aqui esse nosso